Olá, eu sou a professora de inglês Juliana Batista e hoje eu vim falar um pouco mais sobre a forma como nós podemos ensinar os nossos alunos de forma mais agradável. O objetivo dessa aula de hoje é mostrar como que a gente pode facilitar o primeiro contato de inglês dos nossos alunos. Então, como a gente sabe, a maioria dos alunos acaba encontrando o inglês muito tarde na fase escolar. E com isso, eles acabam tendo um pouco mais de dificuldade. Então, essa dificuldade que eles têm nesse primeiro contato faz toda a diferença, porque aí o aluno fica desestimulado. Quanto mais dificuldade ele tem em entender a matéria, menos ele tem interesse por ela. Então, por isso, nós professores de inglês, nós temos esse papel principal em tornar agradável o ensino de inglês para os nossos alunos, principalmente nesse primeiro contato que eles têm com a matéria. Então, e eu posso dizer que isso faz bastante diferença na vida do aluno, principalmente porque eu já passei por essa situação. A primeira vez que eu tive contato com a matéria de inglês foi no meu 4º ano do ensino fundamental, e eu tive muita dificuldade. E conforme eu ia tendo dificuldade, eu não entendia a matéria, então eu perdi o interesse, eu não conseguia mais, até as minhas anotações eu trocava a letra, eu não entendia nada. Mas o que fez diferença na minha vida foi a professora de inglês que eu tive, que utilizou outras formas de explicar a mesma matéria. E quando ela utilizou esse outro método, essa outra forma de explicar a matéria, foi aí que eu comecei a entender como é que funcionava o inglês, e então eu comecei a me interessar mais pela matéria. Tanto é que hoje eu não imagino como seria a minha vida sem o inglês. Então isso mostra que faz toda a diferença esse primeiro contato que o aluno tem com o idioma. Por isso, eu vim hoje falar um pouquinho mais sobre isso, como que você, professor de inglês, pode fazer também essa ponte, igual a minha professora de inglês fez. Ela facilitou o meu entendimento. E como os alunos costumam ter essa primeira dificuldade, a gente tem que imaginar como que a gente pode facilitar. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Então, também nós temos que pensar que os alunos, eu sempre falo sobre isso, né? Os nossos alunos, eles aprendem de formas diferentes. Alguns alunos têm mais facilidade com a modalidade escrita, outros memorizam mais rápido se eles estiverem ouvindo as palavras, outros precisam fazer associação de uma palavra, às vezes com uma imagem, ou da palavra com o português, da palavra com um som. Então, existem várias formas que a gente pode fazer essa facilitação. Mas, quando a gente vai começar a matéria, a primeira coisa que a gente tem que saber é o conhecimento de mundo, por assim dizer, que os nossos alunos têm da matéria. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Geralmente, a primeira matéria com a qual os nossos alunos se deparam em inglês é o famoso verbo to be. Então, o verbo to be a gente pode mostrar para os nossos alunos falando sobre pronomes pessoais, junto com os verbos. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Eu vou usar aqui a minha lousa. Então, vamos lá, pronomes. A gente tem que saber se os alunos estão familiarizados em português com os pronomes. Então, eu vou escrever aqui. Então, primeiro, como que a gente pode estimular esses alunos a participarem dessa aula? Então, a maioria deles conhecem o que são pronomes quando a gente começa assim, ó. Eu, tu. Então, a gente pode pedir para os alunos completarem. O que vem depois aqui? Quem que sabe o que vem depois aqui? Então, a maioria vai falar, tá, eu já sei o que é. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Certo. Depois que os nossos alunos tiveram relembraram o que são esses pronomes, para que eles servem, né? Então, agora a gente vai fazer essa transição para o inglês. Então, a gente vai passar para eles como seria em inglês, lembrando que, como a gente já falou que cada aluno aprende de um jeito, é ideal que o professor peça para que os alunos repitam essa palavra em inglês, porque então eles vão ativar a fala, né, como modo de memorização, e a audição também como modo de memorização. Então, I, you,
Importante também a gente explicar para os nossos alunos que o you, ele significaria o tu, mas ele significa você. Então, a gente pode já explicar para eles que a tradução principal é você, eles não têm esse tu em inglês. Então, aqui no ele, vai chegar aquele momento que a gente vai ter que explicar para o aluno, olha, em inglês a gente não tem só ele nessa tabelinha. A gente vai ter ele, ela e o que a gente pode chamar de isso. Então, a gente vai ter 3 aqui. Então, a gente pode explicar para o aluno que aqui vão ter 3 palavras. Então, vai ser o he, she, it. Certo, então vamos prosseguir. Aí vamos para o nós, we. Aqui nós temos novamente o que chamamos de you. Lembrando que eu, particularmente, Juliana, não gosto de colocar o you novamente. Por quê? Porque às vezes isso pode gerar uma complicação na cabecinha do aluno. E como a gente estava falando, o aluno de primeira ele pode sentir muita dificuldade com o inglês. Então, se ele vê outro you 2 vezes, pode ser que isso seja uma informação demais. Vai deixar o nosso aluno um pouco nervoso por uma informação que não teria tanta necessidade. Então, a gente pode explicar para os alunos que em inglês, como repetiria, a gente não vai mais usar a partir dessa aula, não vamos usar mais o vós. Só usaremos o primeiro you. Então, o último, eles, they. Certo. Então, agora viria aquela parte que você, professor de inglês, vai chamar a atenção dos seus alunos e vai fazer com que eles pronunciem com você. Peça para que eles pronunciem e se for necessário, se você achar que eles estão desinteressados ou desestimulados, você pode fazer uma brincadeira, falar, vamos fazer bem alto para as outras turmas escutarem. Brincadeiras à parte, claro que ideal antes você dar uma conversada com a coordenadora, com a diretora, só para avisar o que está acontecendo ali na sala de aula. Se você é professor de sala de aula particular, então acredito que esse problema seja menor. Então vamos lá. Agora que a gente já apresentou para os nossos alunos o que são os pronomes, eles vão relembrar para que servem, né? Eles vão lembrar que eles costumavam conjugar verbos com esses pronomes. Então a nossa primeira parte está concluída. Agora, uma brincadeira que a gente pode fazer para memorização é o seguinte, vou pegar aqui meu apagador, a gente pode apagar uma ou mais palavras desses pronomes em inglês e ver se os nossos alunos lembram o que eles acabaram de ver. Então, assim, se você for fazer essa atividade, o ideal é pedir para eles não copiarem ainda, para você poder ver se eles conseguiram memorizar. Caso você não for fazer, então não tem problema, já pode pedir para eles passarem para o caderno. Mas a brincadeira seria o seguinte, você escolhe uma ou mais palavras para apagar. Então eu vou apagar aqui o she e vou apagar o we. Então eu apaguei 2 palavras, o she e we. Então eu posso começar a perguntar, gente, quem lembra qual palavra estava aqui? Pode ser que o aluno lembre a pronúncia, mas não lembra como se escreve. Pode ser que ele lembra como se escreve, mas não lembra a pronúncia. Então, é isso que esse é o nosso objetivo, é estimular esse aluno, trazer ele para participar com a gente da aula. Também é importante que nesse primeiro momento de contato com a língua inglesa, ele sinta um pouco de dificuldade de memorizar a posição correta das palavras. Então, às vezes, eles lembram do she. Eles lembram que tem um H e um E, mas eles não lembram onde que está o S, eles não lembram se o S está no meio, se está no final, se está no começo. Então é importante a gente estimular eles também a escrever da forma correta. Então se você for fazer essa brincadeira, aí o aluno falou assim, eu lembro, é she. Tá bom, como é que se soletra she? Quem sabe? Então deixe os seus alunos completarem. Também você pode fazer essa brincadeira de modo progressivo. Por exemplo, apaguei 2. She e we, ok. Então vou apagar mais 2. You e he. Vamos lá, agora lembrem comigo, qual que era essa daqui? Como é que é equivalente a tu em inglês? You, tá? Como é que se escreve? Y-O-U. Então, você vai pedindo para os seus alunos, vai chamando essa atenção, chamando eles para participarem com você da aula. Então, você pode fazer isso até chegar a um ponto que você apague tudo e peça para que eles completem para você. Então, aqui está a nossa tabelinha. Já vou até deixar o voz apagado, que como eu falei, é uma coisa que eu não gosto de usar, eu particularmente. Então, certo. Então, nós temos aqui, os nossos alunos revisaram o que são pronomes.
Agora que eles já sabem o que são pronomes, e a gente está falando da matéria de verbo to be, então agora chegou a hora da gente incluir esses verbos, porém de uma maneira que a gente consiga fazer que nossos alunos memorizem. Porque se a gente só escrever e falar para eles, o verbo to be significa ser ou estar. São esses três e pronto, acabou. A maioria dos alunos vai ficar meio perdido, eles têm muita dificuldade de entender por que esse I am significa eu sou e eu estou. Como que significa as duas coisas no mesmo lugar? Então, a gente vai ter que ter um pouquinho de paciência nesse começo com os nossos alunos. E também a gente pode sempre lembrar eles que o inglês, ele é muito do contexto. A gente tem que lembrar eles que não dá para estudar inglês com palavras isoladas. A gente tem que estudar o contexto inteiro para poder entender o que está escrito na frase. Então vamos lá, vamos ver como é que a gente pode inserir os verbos nessa matéria do verbo to be. Vou apagar aqui a lousa. Então vamos lá. Então vamos incluir os verbos. Então, claro, você pode sim apresentar para eles e falar, olha, a gente tem 3 verbos que a gente vai usar com os pronomes que a gente acabou de ver. Então você pode listar para eles aqui, que é o am, o is e o are. Então, nós temos esses 3. Já pode... Quanto mais a gente relaciona as palavras, os verbos, os pronomes, mais fácil fica para o nosso aluno entender. Então, se ele já entender que tem 3 verbos só que ele precisa memorizar, já fica um pouquinho mais fácil. Então tá, então eu vou escrever aqui de novo os nossos pronomes. Então, eu escrevi aqui de novo os nossos pronomes. E agora como que a gente pode facilitar o entendimento do nosso aluno com relação aos verbos? Então, vamos começar pelo mais fácil, que é o am. Então, a gente já fala para o nosso aluno, o que você tem que memorizar? Que o am só vai com I, ou seja, a única pessoa com quem o am pode ser colocado é com I. Então, a gente já coloca aqui. Pronto, o aluno vai associar que ele só precisa memorizar que I am. Ele só precisa memorizar esses 2 juntos. Certo? Então, o am já vai sair ali da nossa lista. O segundo mais fácil é o is, porque o is só vai com 3. E eles estão sempre juntinhos aqui na hora da tabelinha, né? Então, he, she, it. Então, já vou explicar para o nosso aluno, o que você precisa memorizar? Que o am, ele é a exceção, ele só vai com I. E que he, she, it são os 3 que vão com is. Então, os 3 vão com is. E agora, para facilitar, você fala assim, o que sobrou agora é are. Então, sobrou 1, 2, 3. Os 3 são are. Eu não sei se está dando para ver certinho, mas se não estiver dando para ver certinho, mais tarde ou amanhã esse vídeo vai estar disponível e aí vai estar mais claro na lousa. Também vou disponibilizar mais materiais para você que é professor de inglês. Vai estar disponível um PowerPoint de como você pode praticar com seus alunos essa parte inicial, como que você pode fazer esse primeiro contato da matéria de inglês com seus alunos de uma forma mais fácil. Eu vou deixar disponível também. Vai ficar no link do meu canal do YouTube, no link do meu vídeo do YouTube e vou deixar no meu site. Aí depois eu explico aqui no Instagram como é que faz para acessar. Certo, então seu aluno já memorizou que am, exceção, is só vai com 3, que estão sempre juntinhos, que é o he, she, it, e o que sobrou é are. Beleza, então com isso em mente, vamos fazer com que o nosso aluno memorize melhor. Então o que a gente pode fazer? Lembra que eu falei que os nossos alunos têm métodos diferentes de aprender. Então, para os alunos que são mais audíveis, que memorizam por escutar, então essa atividade vai ser mais fácil para ele memorizar. O que a gente pode fazer? Nós temos I am. Então você pode fazer tipo um toquinho, fazer com que esses alunos memorizem por meio do toque. Então, por exemplo, I am, you are, he is. Você vai fazendo isso com cada um dos verbos to be, né? Dos pronomes com os verbos. Cada um deles você vai fazer essa palminha. Finalizou, chegou aqui até o they are, certo? Aí você fala para os seus alunos, agora eu vou mais rápido e eu quero todo mundo comigo. Todo mundo fala alto e bate 3 palmas. Então, vai mais rápido. I am, you are,
he is. Finalizou essa parte aqui, você vai mais rápido ainda. Fala, gente, a gente vai mais rápido. Então, I am, you are, he is. E assim por diante. Você vai até onde você conseguir. E é interessante essa atividade porque é uma atividade fácil, que a maioria dos alunos que estão começando no inglês conseguem entender a atividade, conseguem participar da atividade. Então, não é uma coisa que bicho de 7 cabeças que eles estavam esperando do inglês. Isso já dá uma quebrada no gelo. E também aquilo que nós estávamos falando, né? Ele facilita esse primeiro contato que o aluno tem com a matéria de inglês, né? Fica mais divertida. E o melhor de tudo é que com esses toquinhos, os alunos conseguem memorizar exatamente essa estrutura. Então, se você quiser fazer isso em 2, 3 aulas, quanto mais você fizer, mais os alunos vão conseguir memorizar. Também tem variações, em vez de você bater palma, você pode pedir que eles batam na carteira ou que batam palma no colega. Então aí vai de professor para professor, o que ficar mais fácil para você, professor. Mas é ideal fazer esses toquinhos para memorizar. Certo, depois que fizemos esses toquinhos de memorização com os nossos alunos, então vamos voltar para cá. Para isso, nós podemos apagar aqui a lousa. Vou apagar aqui. Então, o que a gente pode fazer agora, mais uma vez, pensando na memorização dos nossos alunos, principalmente daqueles que têm mais dificuldade. Então, a gente pode selecionar de novo os 3 verbos. Opa, eu acho que esse aqui não vai aparecer na filmagem, peraí. Certo, então a gente selecionou os 3 verbos, a gente deixou eles bem visíveis, né? E agora a gente pode perguntar para os alunos, ou pode perguntar para um aluno específico, depende muito de como é a sua turma. Se é uma turma mais dispersa, você pode pegar aqueles que estão causando, que estão fazendo bagunça, para explicar para você quais são os pronomes que vão. Você pode fazer uma pergunta aleatória, por exemplo, vamos supor que é o fulano que está fazendo bagunça na minha sala. Fulano, vamos lá, qual que é o pronome que vai aqui no am? Então, esse fulano que já estava mais agitado, agora ele vai dar uma acalmada. Ou se sua turma é mais colaborativa, se está todo mundo ali meio que interagindo, prestando atenção na matéria, então vamos lá, você pode perguntar para todos. Então, qual é o único pronome que vai aqui no am? Então, você espere seus alunos falarem, perceba se eles estão falando com a pronúncia certa, porque mais uma vez a pronúncia vai ajudar eles a memorizar. Então, você chamou eles para responder para você, então, quais são os 3 que vão aqui no is? Aí você pode lembrar eles, são aqueles que sempre estão juntos naquela tabelinha. Então eles vão lembrar, Richard, tá bom, como é que se escreve? Letra por letra. Então eles vão falar letra por letra, H-E, S-H-E, I-T e assim por diante. Então vamos fazer o nosso último aqui. Aí pergunta de novo para eles, quais são os 3 que vão aqui, quais são os outros que vão, né? Os que restaram. Então eles vão também passar aqui para você. Então you, we e they. Por que é interessante fazer desse jeito? Faz alguma diferença? Faz. Porque o nosso aluno, ele tem métodos diferentes de aprendizado, então esse método pode ser que funcionou para ele. Pode ser que o método da palma funcionou melhor. Mas então, quanto mais método a gente usar de memorização, mais certeza da gente alcançar a maior parte dos nossos alunos. Então, esse daqui é um método simples de associação. Ele vai associar aqui, às vezes ele precisa associar em grupos, né? Então, ele está associando que o grupo dessa palavra são esses 3. O grupo dessa palavra são esses 3. O grupo desse aqui é só um. Então, facilita na memorização dele. Certo, então fizemos o nosso aluno memorizar essa primeira parte. Então, agora vamos ver como que a gente pode mostrar para ele aqui. Então, a gente explicou para o nosso aluno, quando a gente estava começando aqui, né, o inglês, que o aluno precisava ver o contexto para entender a palavra. Então, a gente não pode só explicar isso e falar, agora tá tudo bem, nosso aluno já entendeu. Não, a gente precisa mostrar o contexto, justamente. Se a gente falou que precisa estudar contexto, a gente tem que inserir essas palavras em um contexto. Então, vamos colocar elas aqui no contexto. Lembrando que esse é o momento para a gente explicar para o nosso aluno que o verbo to be significa ser ou estar. Então,
I am, como ele aprendeu, significa eu sou ou eu estou. You are significa você é ou você está. Então, esse é o momento da gente conversar com ele sobre isso, mostrar que essa seria a tradução. E agora, como que ele pode identificar se está falando de ser ou se está falando de estar? Então, vamos lá, vamos mostrar para ele como é que funciona o contexto. Então, vamos lá, a gente vai agora mostrar o contexto. Então, deixa eu pegar aqui. Certo. Então, nós temos aqui. I am a student. Nós temos I am a teacher. I am a girl. I am a boy. E I am a friend. Certo, então nós temos 5 frases básicas, 5 frases bem basiquinhas, para o nosso aluno entender como é que vai funcionar no contexto. Então tá, a gente pode pegar, se você estiver usando quadro branco, usar uma caneta diferente, ou se você estiver usando uma lousa, usar um giz diferente. Se você estiver usando outra forma, é importante dar um destaque especial para o verbo to be. Então pergunta para os seus alunos, onde que está esse verbo to be nessas frases? Então o ideal é que eles até aqui eles já tenham entendido que esses dois aqui são o verbo to be. Se eles não tiverem entendido, tudo bem, vamos ter um pouco de paciência, vamos falar, não, calma, tranquilo. O verbo to be são a junção daquelas duas coisas que a gente acabou de ver, que é o pronome mais o verbo. Então, acredito que até aí eles já vão dar uma lembrada no que está acontecendo. Então, tá. Então, a gente já tem aqui selecionado quais são os nossos verbos to be. E agora a gente vai explicar para eles a tradução, porque o aluno está sempre preocupado com o que está escrito ali naquela frase. Vamos dar uma... E é até bom a gente ir explicando para eles o significado da frase, porque eles vão se familiarizando com as palavras em inglês. Então, I am a student, eu sou um aluno. I am a teacher, eu sou uma professora, e assim por diante. A gente explica as frases. Depois que a gente fez essa explicação, a gente fala assim, então nessa frase o I am está significando, aí eles vão falar, está significando eu sou. Então tá, eu sou. Então eu sou uma aluna, eu sou uma professora, eu sou uma garota, eu sou um garoto, eu sou uma amiga ou eu sou um amigo. Então a gente fala para eles, então como é que eu falaria se eu quisesse substituir eu sou por você é? Então vamos lá, vamos lembrar. Você pode até lembrar eles com aquela atividade de palminha. Então vamos lembrar. Eu sou, I am. Como é que você é? You are. Ah, you are. Então, vamos lá, vamos escrever aqui em cima. You are. Então, nós temos you are. Como que eu faço para you are significar você é um aluno? Então, a gente vai substituir a caixinha vermelha. Então, a gente vai substituir a caixinha vermelha por you are. Então, substituir aqui. You are. Certo? Então, como é que a gente faz para substituir aquele I am a teacher? Como é que faz para substituir isso? Como é que eu falo ele é um professor? Então, vamos lembrar. I am. You are. He is. Opa, he is. Achamos. Então, he is. Achamos o he is aqui. Como é que faz para essa frase ficar ele é? Apaga o verbo to be e entra o he is. Que é o verbo to be também, mas outra forma. Então, he is a teacher. Então, com essas trocas que a gente vai fazendo na frase, o aluno está entendendo que se ele substituir pelos verbos to be que a gente acabou de ver, se a gente mudar o pronome, a gente vai chegar na frase que a gente está procurando. Certo? A gente pode fazer com o aluno a troca de todas as frases, pode lembrar ele que quando a gente vier com o plural, com a forma do plural, como o caso do we, então aqui no caso I am a girl, a gente vai precisar trocar, né? Então vamos lá. Explica para o aluno que se a gente for substituir por we are, a gente não pode manter a girl, porque a significa um ou uma. Então, como nós somos uma? Nós somos uma? Não. Então,
Explicar para o aluno que quando a gente usar o plural, a gente vai substituir. Quais são os plurais? O we e o they. Esses dois são os nossos plurais. Então é importante lembrar também ao aluno de associar isso. Poxa, peraí, we e they, que somos nós, e eles ou elas. Então o aluno vai ficar mais atento que ele precisa fazer mais alteração do que ele está acostumado. We e they vai precisar de mais alteração. Por exemplo, we are girls. Então precisa colocar o S. Claro que você não precisa pegar no pé do aluno e falar, ó, você tem que entender isso aqui, você tem que ter... Calma, uma coisa de cada vez. Às vezes o aluno vai ter mais facilidade em entender isso, mas às vezes ele vai ter um pouquinho mais de dificuldade. Então é por isso a importância de passar vários exercícios de memorização, vários tipos de explicações, para que o aluno fique mais à vontade, ele vai se familiarizando, aos pouquinhos ele vai pegando o jeito, certo? Quanto mais vezes você praticar isso aqui com o seu aluno, mais ele vai se familiarizar, mais ele vai ficar à vontade com a matéria. E pensando justamente nisso, é aquele PowerPoint que eu mencionei no começo aqui da live. Esse PowerPoint, ele vai vir com esse tipo de atividade para você praticar com o seu aluno. E nessa prática, eu usei bastante imagem. Qual a importância do uso de imagem nesse tipo de atividade? Como eu falei, cada aluno memoriza de uma forma. Então, às vezes, para um aluno, ele tem memória, assim, por assim dizer, uma memória mais fotográfica. Ele precisa ver uma imagem, uma ilustração, para ele poder associar a palavra com a ilustração. Ou então, assim, ele vai lembrar por meio da ilustração. Cada aluno tem uma forma diferente de entender, de memorizar, de absorver essa matéria. Então, por isso, nesse PowerPoint que eu vou deixar disponível, vai ser um exercício mais assim de prática. Lembrando que eu deixei assim um modelo. Claro que você, professor, pode aumentar o número de questões, você pode variar como você vai fazer isso. Se você quiser chamar um aluno para ir respondendo, se você quiser chamar alunos aleatórios, se quiser utilizar a roleta, que eu já falei nos vídeos anteriores, eu falei um pouco mais sobre a roleta, quiser usar a roleta para escolher qual aluno vai responder a sua pergunta, é sempre bom a gente alternar a nossa forma de ensino, alternar a forma como a gente explica, como a gente chama, como a gente participa, faz os alunos participarem da nossa aula. É interessante a gente deixar sempre a nossa aula dinâmica, para não virar uma aula monótona, para o aluno não perder o interesse, achar que o primeiro contato de inglês dele foi muito ruim. Então, a gente não quer isso para o nosso aluno, né? A gente quer que o nosso aluno se sinta à vontade, que ele se familiarize e que fique mais tranquilo com a matéria. Mas então, depois que a gente passou toda essa parte para o nosso aluno, a gente mostrou para ele como é que o pronome vai com o verbo, como que os dois se juntam, a gente fez a memorização. Tem uma última parte que também é importante a gente mostrar para o nosso aluno, já que ele está com isso fresco na cabeça, que é a abreviação. Então, que no caso a gente conhece como contração dos verbos, né? Vamos lá, vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Bom, vamos lá. Então, a gente estava falando para os nossos alunos sobre abreviações. Nesse primeiro momento, pode ser que o aluno fique, meu Deus, abreviação, o que é abreviação? Então, lembra eles, o que é abreviação? O que vocês usam de abreviação? Eu uso VC. Legal, então vamos lá. Então, você vira VC. O que mais? Eu uso o TB para também. Legal, então vamos lá. Também vira TB. E aí a gente vai chegar naquela parte que a gente vai falar assim, certo, então se vocês sabem que isso aqui é abreviação, em inglês a gente também tem uma forma de abreviar, por assim dizer. Claro que a gente sabe que isso se chama contração e tem toda uma explicação gramatical, mas o nosso principal interesse é fazer com que o nosso aluno entenda o que a gente está falando, qual a importância dessa abreviação. Então, vamos lá. Então, já que a gente estimulou nossos alunos a lembrarem, pegarem lá o conhecimento de mundo deles, né, para lembrar o que é abreviação, então a gente vai trazer agora para nossa matéria. Então, vamos lá. A gente pode explicar para os nossos alunos como se fosse uma espécie de fórmula. Por exemplo, I am, né? Seria o I mais o am é igual a... Então, a gente apresenta para eles, olha, essa é a forma abreviada. I, a gente vai cortar o A e vai substituir ele por um apóstrofo. Então, apóstrofo e am.
Importante a gente lembrar para os nossos alunos que esse tipo de abreviação em inglês precisa necessariamente vir com esse apóstrofe. Claro que de vez em quando você vai escutar, professor, aquela vírgulazinha, tudo bem, tá válido. O importante é ele entender que precisa ter ali para ser uma contração, para ser uma abreviação. Então, você pode fazer isso com um por um dos verbos to be. Então, you mais are é igual a... Opa, de caneta vermelha. Meu Deus, que beleza. A lousa do professor vai ficando uma beleza. Your. Então, a gente vai passar por cada um deles e estimular os nossos alunos a perceberem qual foi a letra que saiu, que no caso aqui foi o A de novo. O que a gente precisou colocar? Foi o apóstrofe, que eles vão chamar às vezes de vírgulazinha. Então, a gente precisa estimular esse aluno a perceber o que trocou. Por que é importante a gente estimular o nosso aluno a ver qual letra saiu e o que juntou? Porque assim, como a gente estava falando, os alunos sentem essa dificuldade no primeiro momento de inglês. E se a gente não tomar cuidado, assim, ajudar eles a memorizar a forma correta, eles acabam se perdendo nas letras. Então, eu já vi casos assim, ó, de escrever o you, aí are. Acontece, porque no começo eles estão assim, meu Deus, quanta letra, não sei como é que escreve isso. Então, pode acontecer. Por isso, a importância da gente enfatizar, olha, percebe aqui, a gente tirou a letra A, então ela foi substituída pelo apóstrofe. Ah, no caso do is, deixa eu apagar aqui. No caso do, por exemplo, do he mais, deixa eu colocar o igual aqui já. Então, he mais i mais is é igual a his. Então, ó, percebe aqui, a gente tirou de novo a primeira letra, que nesse caso foi o i. Então, cada vez que você ajuda seu aluno a memorizar isso, menor a probabilidade de você ver esse tipo de erro, deles colocarem ou ar, ou eu também já vi assim, desse jeito, a e a. Acontece assim deles se confundirem nessa primeira parte. Então é importante a gente sempre lembrar eles daquela parte. Como soletra essa palavra? Sempre puxa essa soletração, quais são as letras que compõem essa palavra, porque justamente essa parte que deixa o aluno mais confuso. Então, certo? Então, depois que a gente ajudar ele com essa contração das palavras, a gente pode fazer exercício. Cada vez que a gente explica uma parte da matéria, traz exercício. Matéria, exercício. E a gente vai alternando entre exercício de memorização e exercício de prática, que aí a gente vai fazer eles escreverem, vai fazer eles pensarem, raciocinarem. E por isso, uma parte dessa contração também está lá no meu PowerPoint. Então, o meu PowerPoint vai trazer para vocês a primeira parte, que é aquela inicial da coluna dos pronomes e da coluna dos verbos, com as traduções. Então, assim, se você tem interesse de imprimir ou se você prefere que o seu aluno copie no caderno, também vai ter essa possibilidade. Depois, o exercício vem trazendo um pouco mais da conjugação, por assim dizer, né, do I am, you are, e você vai poder treinar, praticar com seus alunos com esse exercício. Também tem uso de imagens, uso de ilustrações. Depois eu vou trazer a forma dele contraída, a forma dele... Todas essas partes assim que vão facilitar no entendimento do seu aluno, tá no PowerPoint. Mas lembrando que eu fiz uns 3, 4 só como modelo para que você possa trabalhar de acordo com a sua turma. Então, tem lá um exemplo de como pode ser feito essa atividade e aí você vai trabalhar em cima disso, certo? Então, mais tarde vai estar disponível esse PowerPoint lá no meu site e na descrição do vídeo do YouTube. E essa foi a nossa aula de hoje, é uma coisa assim que eu já usei bastante e que surtiu bastante efeito. Finalmente eu vi meus alunos saindo da escola e falando assim, puxa, agora eu sei o que é esse bendito verbo to be, porque toda vez que a gente fala verbo to be, o aluno fala, meu Deus, de novo, não aguento mais. Pois é, então, se vocês, quanto mais simples for a explicação, maior a probabilidade do nosso aluno entender a matéria e finalmente entender o que é o verbo to be, né? Então é isso, mais tarde vai estar disponível no site e no meu vídeo do YouTube e vejo você no próximo vídeo.
Eu sou a professora Juliana Batista, professora de inglês. Qualquer dúvida pode mandar também no meu direct. Tchau, tchau!